Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos, bom dia pessoal, graça e paz, bom dia gente, sejam todos bem-vindos, bom dia, bom dia, bom dia. Terça-feira foi feriado, ok? Deixei para iniciar aí hoje, tá bom? Então a partir de hoje, terças e quintas, às 8 da manhã, nós vamos estar aí fazendo sempre uma devocional, sempre deixando uma mensagem para vocês. Bom dia, Solimar, bom dia, bom dia, Amanda, bom dia, Rocha, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Bom dia, vai aí uma reflexão rápida, sei que o tempo é curto para todos, tá certo? Mas vamos a uma reflexão rapidinha, vamos deixar aí, o povo está sendo informado ainda, né? Vamos dar pelo menos uns minutinhos para nós fazermos aí a nossa devocional. Hoje eu tenho uma palavra que eu acho que vai fazer bastante sentido para todos nós e muito mais do que conhecemos, né? Ontem nós tivemos uma palavra poderosa na igreja e uma das frases que eu segurei ontem aí da ministração foi: antes de buscar ou de se preocupar em entender na Bíblia aquilo que você não consegue entender, se esforce para pôr em prática aquilo que você já entende, aquilo que você já conhece. Achei que às vezes nós estamos tão focados naquilo que não entendemos, que não gastamos ou investimos nosso tempo naquilo que já sabemos que precisa ser feito, tá certo? Então, hoje eu quero fazer uma reflexão rápida com você. Como eu disse, eu sei que está todo mundo sem tempo, já eu estou indo para Campinas, falo hoje em Campinas, amanhã em São José do Rio Preto, volto para Campinas no sábado para falar em Campinas novamente, tá certo? Cheguei de São Paulo ontem, então a vida está bem corrida, acho que não só para mim, mas para todos. Bom, vamos lá. Nossa reflexão de hoje está em 2 Crônicas, ok? Ou seja, a repetição das histórias dos reis. Primeiro livro dos reis, nós temos, ele começa a contar a história também de Saul, mas vai falar de Davi, e aí vai Salomão, seus filhos, e toda essa história. E Crônicas, na verdade, acaba repetindo essas histórias, ou seja, um cronista está narrando também paralelamente aquelas histórias que aconteceram. Bom, 2 Crônicas é o momento em que o templo do Senhor, que foi idealizado por Davi, vai ser construído, vai ser edificado por Salomão. E é importante nós entendermos que estamos no Velho Testamento, ok? No Novo Testamento o templo cai, ok? É o último templo, 70 depois de Cristo, né? O general Tito, o general romano, invade Jerusalém e incendeia o templo e ali o templo é derrubado, tá ok? Então, enquanto no Velho Testamento nós temos a construção de um templo, no Novo Testamento o templo somos nós. Mas é importante nós observarmos algumas coisas aqui. Bom, deixa eu tirar aqui os comentários. Depois a gente permite aí as pessoas a fazerem suas perguntas. Vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 2, verso 5, diz assim: a casa que estou para edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Ok? Verso 5. Verso 7, Salomão está pedindo ao rei de Tiro, a Irão, e diz assim: manda-me, pois, agora um homem sábio para trabalhar com ouro e em prata, e em bronze, e em ferro, em púrpura, em carmesim, em azul, e que ele saiba lavrar juntamente com os homens sábios que estão comigo de Judá, os quais Davi, meu pai, preparou. Do verso 7 nós vamos por 13, que diz assim: agora, pois, envio um homem sábio e de grande entendimento, a saber, Irão-Abi. Preste atenção que Salomão está para lidar com a casa de Deus, a construção da casa de Deus no Velho Testamento. Qual é a preocupação
de Davi e de Salomão. Que pessoas altamente habilitadas naquilo que ele deseja fazer, faça parte da sua equipe, certo? Ele quer peritos em madeira, ele quer peritos em prata, ele quer peritos em trabalhar com ouro, em tecido, no tingimento, ok? Com as pedras. Salomão busca a melhor mão de obra, ou seja, as pessoas mais preparadas para estarem com ele nessa empreitada e executarem a tarefa da construção do templo do Senhor. Eu queria fazer uma analogia dessa passagem hoje. Tudo aquilo que é muito importante para nós, tudo aquilo que tem grande relevância para nós sempre buscamos os melhores serviços, certo? Os melhores produtos, as melhores pessoas. Se você vai, por exemplo, fazer um plano de saúde, você vai pagar o melhor que você puder, porque é a sua saúde que está em jogo. Se você deseja proteger seu carro, você protege com a melhor seguradora, certo? Com a melhor cooperativa. Se você vai proteger seu dinheiro, você vai proteger com as melhores estruturas bancárias ou de negócios ou de investimento, sempre pessoas especializadas, ok? Estarão diante de tudo aquilo que para você tem grande relevância. A minha pergunta eu que falo muito de família, às vezes você busca o melhor naquela área que você sabe. Por exemplo, seu carro, ele custa mais de 500 mil reais, é um bem muito valioso para você. Você não entregaria esse carro ao seu cardiologista para que ele consertasse, porque não é a especialidade dele, tá certo? Você procuraria o seu cardiologista, aliás, o melhor para cuidar do seu coração, o melhor mecânico para cuidar do seu carro, o melhor investidor ou empresa para cuidar do seu dinheiro. E aí eu pergunto, quem você anda procurando para cuidar da sua parte espiritual? Quem você anda cuidando para cuidar ou procurando para cuidar da sua família, do seu casamento? Hoje é muito comum nós vermos a dificuldade que as pessoas têm de distinguir as áreas que as pessoas são autoridades. Hoje, por exemplo, é comum você ver alguém pedindo conselho de família a uma autoridade financeira, ou de investimento, ou de sucesso, alguém que tem um kart de sucesso, ou que tem uma estrutura de sucesso numa área. É muito comum pessoas virem me perguntar como se ganha dinheiro, mas essa não é a minha área, ok? Então eu tenho que enviar essa pessoa para alguém que é especialista naquela área. Minha área é família, eu trabalho com espiritualidade. Então eu queria deixar esse texto para vocês hoje, essa reflexão. Pense um pouco sobre isso. Se muitas vezes não é comum você olhar para alguém que tem sucesso numa área que não é muitas vezes a área que você precisa de conselhos, mas você acaba ilusoriamente pedindo a essa pessoa um conselho, uma ferramenta numa área que ele não é um especialista. Cuidado, porque me parece que quando as coisas são muito valiosas para vocês ou para nós temos o cuidado de fazermos isso. É o melhor mecânico, é o melhor seguro, é o melhor investimento, é o melhor plano de saúde, mas é o pior conselho para casamento. É uma igreja sem credibilidade, ou um líder sem credibilidade. Tome cuidado com isso e comece a tratar também sua família, seu casamento. Busque tratar também sua alma, seu espírito,
com a mesma importância que você dá ou trata as coisas materiais ou as outras coisas na sua vida. Pense um pouco sobre isso. Eu acho que vale a pena. Eu vou abrir aqui hoje a maior parte da minha live. Eu vou deixar aberta para perguntas, mas eu queria que você refletisse um pouco sobre isso. Se quiser tirar alguma dúvida pertinente àquilo que eu falei, eu vou abrir agora para você perguntar, tá certo? Então, já diga pergunta, tá certo? E assim que você escrever a palavra pergunta, eu entendo que você quer perguntar, e aí eu te chamo para você entrar ao vivo. Talvez a sua dúvida seja a dúvida de muitas pessoas e você vai estar ajudando muita gente aí também. Tá ok? Vamos lá? Diga assim, pergunta. E eu... Vamos lá, pergunta. Vamos aqui, já temos a primeira. Isso. Bruno. Vamos lá, Bruno. Entra ao vivo conosco e faça a sua pergunta. Chamei o Bruno. Estou dando tempo aqui, eu não sei se ele não conseguiu entrar. Eu vou chamar outra pessoa. Bom, tem o Gustavo aqui, ó. Vamos ver. Gustavo. Se o Bruno entrar de novo, aí a gente divide depois aí e vê como é que faz. Gustavo, chamei você. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Com quem eu estou falando? Meu Deus do céu, não acredito que eu entrei. Gustavo, você fala de onde, Gustavo, Gustavo? eu sou de Ananindeua, Pará, do Ananideu, ladinho de do Belém. lado aí de Belém, certo? Isso Isso. aí. Desculpa que a minha câmera tá com Então faça problema, a tá um sua pouco pergunta, então embaçado eu aí. te respondo. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade. Nem acredito. Sou muito Obrigado. admirador do seu trabalho. Eu, inclusive, dia 25 o senhor Certo, vai isso estar aí. aqui, né? Estou querendo. Legal, Sou da, isso, legal. sou da Quadrangular. Pastor, a pergunta que eu tenho para o senhor é assim, sou evangélico, sou da Quadrangular. Eu queria saber até onde o dízimo implica sobre a espiritualidade e a família. Tá bom. Eu vou pedir você para sair da live e eu te respondo, porque a gente não está conseguindo sua internet, mas eu vou continuar conversando com você. Só clica aí no xizinho para você sair. Tá. Tá bom? Deixa aí ele sair. Isso aí. Mas eu vou continuar falando contigo, Gustavo. Primeiro é um prazer falar com você. Ok, realmente eu vou estar aí na Quadrangular, do pastor Lorival, é um grande amigo, e dia 25 eu estou aí, e se tiver a oportunidade de dar um abraço, vai ser sensacional. Bom, preste atenção no que diz respeito a essas questões de dízimo, ok? Ou seja, essas questões principalmente financeiras. É bom, primeiro, estabelecermos uma linha um pouco distante da visão salvação e fidelidade financeira, ok? O que se espera de alguém que se renda a Deus, obviamente, é que esse alguém seja capaz de se entregar por inteiro,
O dinheiro é um dos únicos que Deus também chama de Deus, ok? Apesar de ser um falso Deus, ele é chamado por Deus, o Deus do dinheiro, o Deus das coisas materiais, Mamon. Ele é um grande adversário por causa das necessidades materiais de grande parte das pessoas. Mas quando Deus solicita a alguém que se entregue a ele, a proposta é que esse alguém conseguisse se entregar na totalidade. A totalidade daria a essa pessoa a oportunidade de colocar seus recursos materiais à disposição de Deus de duas formas. Uma, conduzindo para esse ambiente 10% daquilo que ele recebe, ou seja, o dízimo, e a oferta, ou seja, aquilo que é altamente voluntário, totalmente voluntário. A Bíblia fala sempre dessa voluntariedade, algo que se espera de alguém que está com todo o seu coração envolto naquele ambiente. Então, eu estou num ambiente porque eu quero, eu estou num ambiente porque eu acredito que Deus está ali e a minha vida está nas mãos de Deus. Então, não seria tão difícil nós entendermos que quando alguém está no lugar onde quer, onde deseja, por livre e espontânea vontade, ele está num lugar onde ele acredita que Deus está e o Deus que mudou a vida dele. Então se espera que essa pessoa seja fiel, pelo menos é o que eu acho, certo? Então não tem nada de se estranhar quando a Bíblia fala sobre isso. Porém, não é tão simples assim. Primeiro, porque algumas pessoas têm dificuldade de ser fiéis financeiramente por questões de necessidades, tá certo? Então, como é que eu vou pegar 10% daquilo que eu tenho? Vamos falar do dízimo, tá certo? Que onde se estabelece um valor. E vamos entregar isso primeiro. Não vamos entregar a Deus. Se fôssemos diretamente a Deus, talvez não fosse tão difícil, tá certo? Então nós vamos lá, não estamos vendo Deus, mas vamos depositar isso no envelope, fazer uma transferência de um valor que, segundo a Bíblia, ele vai ser feito de acordo com o que você tem. Ou seja, se você tem R$ 10, isso vai ser 1. E talvez isso não fosse nenhum problema. O problema é quando isso é 10 mil e passa a ser 1.000. Quando o valor sobe, as pessoas têm muita dificuldade, porque elas têm medo, elas se sentem inseguras. E é isso que é a grande questão. A insegurança que algumas pessoas têm no ambiente onde essa pessoa deveria ter fé. Então, isso mostra apenas a dificuldade que essa pessoa ainda tem de crer num Deus que pode fazer tudo para ela, menos fazer com que ela prospere mais com menos 10%. Mas pessoas que não dizimam não vão para o inferno porque elas não dizimam. Não. Se você não dizima e tem medo de ir para o inferno porque não dizima, por favor, dízimo não tem a ver com salvação. É lógico que, como eu disse, é um pouco estranho as pessoas dizerem que acreditam em Deus com todas as suas forças, que esse é o Deus dela, mas ela tem medo de entregar 10% porque vai fazer falta. Ah, mas espera aí, pastor, eu estou entregando 10% para um homem gerenciar, para uma instituição gerenciar. Eu nem sei se ela vai gerenciar direito. Bom, preste atenção. Olha só, é isso que tem que ficar bem claro. Quando você obedece o que está sendo escrito, você está obedecendo a Deus. Ok? Então você obedece a Deus, mas entrega na mão de uma instituição ou de um homem. Então entenda bem, se esse homem, é lógico, se você tiver ciência de que esse indivíduo que cuida da estrutura
financeira da igreja que você faz parte, ele não é sério para gerir esses recursos, eu te dou um conselho: saia desse ambiente. Antigamente nós dizíamos assim, gente, num ambiente como esse que eu estou, procure uma igreja mais próxima da sua casa e vá lá. Hoje eu diria para você, procure uma igreja mais próxima da sua Bíblia e vai lá. Porque tem igreja que está perto da sua casa, mas está longe da sua Bíblia. Então é importante você entender que se você, quando for dizimar ou ofertar, achar que está fazendo isso para homens, você ainda não entendeu. Ainda a ficha não caiu. Você entrega, certo? Preste atenção. Quando você vai a um banco fazer um depósito, você entrega o dinheiro na mão de um caixa, ok? Mas o dinheiro não é do caixa, ele é seu. O caixa está apenas recebendo e vai para a sua conta. Quando você entrega uma oferta ou um dízimo para um sacerdote ou numa igreja, numa instituição, é importante que você entenda que você não está entregando aquele dinheiro para aquela pessoa ou para aquela instituição, certo? O monetário você está entregando ali, mas no mundo espiritual você está obedecendo. Então, por que que isso pode te prejudicar? E prejudicar a sua família? A pergunta do Gustavo foi essa, uma pergunta bem inteligente. Por quê? Porque Deus disse que quando você faz isso, Ele abre portas aqui na terra de oportunidades. Ele abre janelas dos céus, derramando bênçãos celestiais, coisas que não aconteceriam na sua vida, mas vão acontecer. E quando nós olhamos, certo, para tudo isso, o que que nós vemos? A dificuldade que as pessoas têm de entender que estão fazendo este momento para Deus. E aí você pode realmente privar sua família de receber bênçãos, uma série de coisas. Talvez não de passar necessidade, não é isso. Ah, o cara que não dizima, ele vai ser. Não, a Bíblia diz que há uma proteção de Deus contra o Satanás, certo? Que repreende o devorador. Tem uma série de coisas disso. Mas às vezes a pessoa, ela gerencia bem, seus recursos são pouquinhos, tá certo? Mas a Bíblia também diz que quem é fiel no pouco pode ser colocado no muito. Mas, na verdade, o que eu vejo é uma dificuldade de acreditar em Deus. Eu acredito em Deus para muita coisa, menos para fazer meu dinheiro render. Aliás, se Ele quiser fazer render nessa área, na minha desobediência, ok? Então, se você obedece em outras áreas, provavelmente você vai ser abençoado em outras áreas, mas na financeira não, ok? A financeira, ela é regida por administração, certo? Por fidelidade e por trabalho. Tá ok? Espero ter esclarecido aí, Gustavo. Um grande abraço. Alguém quer perguntar? Escreva dízima. Oh, escreva dízimo. Fiquei com a palavra dízimo. Escreva pergunta. E eu creio, tá bom? Se você não acredita, tá tudo tranquilo, viva aí com a sua ausência de crença nessa área. Eu estou te dando o que a Bíblia diz. Se você não concorda com o que a Bíblia diz, isso aí é um problema seu, tá bom? Eu só estou te passando aí. Preciso fazer uma pergunta. Vamos lá, Valquíria. Chamei você, Valquíria. Valquíria, foi você que eu chamei. Vamos ver se a Valquíria entra aqui com a gente. Eu já chamei o Bruno. O Bruno não conseguiu, tá certo? Respondi do Gustavo. E agora, bom, vou chamar outro para adiantar, tá bom? Vamos lá. Bom, chamei mais uma pessoa. Vamos ver. Hoje o pessoal está com dificuldade de entrar aí, viu? Bom dia. Bom dia, paz do Senhor, pastor. A paz, diga seu nome, de onde você está falando. Juliana de Mauá.
Juliana de Mauá. Então, se a Valquíria entrar aí depois, a gente divide a tela com ela. Tá certo? Tá? Faça. A gente frequenta uma igreja que nem eu frequento há uns 7 anos, uma determinada igreja. E eu perdi meu sogro e minha sogra há 5 meses, os dois. E eu pedi para algumas irmãs que é da oração vir orar aqui em casa, né? Porque meu esposo não estava muito bem, tal. Isso já tem uns 3 meses. Aí eu falei, vou falar com o pastor, pedi para o pastor também, e ele também não veio. Isso é normal? Eu tenho que mudar de igreja? Por que isso, será? Bom, aí por exemplo, é muito vago eu não tenho informações suficientes para isso, ok? Então, normalmente, as igrejas fazem o seguinte: a boa parte das igrejas que eu conheço, elas têm uma área de assistência social, tá certo? Que ajuda pessoas com remédio, que ajuda pessoas com cesta básica e que ajuda também pessoas com visitas no que diz respeito à oração. Alguém que está doente, não pode ir à igreja, então um pastor, certo, ou um presbítero vai à casa dessa pessoa para levar a Santa Ceia, porque essa pessoa não pode ir. Às vezes a pessoa está no hospital e pedem uma visita. Nem sempre o pastor, estou dizendo até por minha causa mesmo, certo? Devido a tantas atividades que eu tenho, tanto na igreja como fora da igreja, no ministério itinerante, eu nem sempre tenho tempo para fazer esse atendimento. Mas eu tenho na igreja uma área, ok? Sim, foi o que ele me E, disse, que se ele não e pudesse vir, pediria para outros pastores auxiliares vir. isso aí. É, o que acontece é o seguinte: nós esperamos um nível de atenção alto, que nem sempre recebemos. Tá certo? Você já me disse que tentou dois meios que para que isso não, para que isso acontecesse, tá certo? E não teve êxito. Eu acho que vale a pena você fazer mais uma abordagem para você ver se não é ativismo do pastor e acabou caindo no esquecimento diante de tanta informação, ou se, na verdade, é, está havendo um desleixo dele. Ele não está tratando com importância um assunto tão importante quanto o seu. Se você notar que é um desleixo dele, que para ele você é apenas um número e que ele não está nem aí, certo, para aquilo que você está vivendo, eu acho que aí você deve sim rever seus valores e se não é hora de mudar para um ministério mais estruturado. Ou então você vai descobrir, através da sua exposição, que ele vai lhe fazer um pedido de perdão e provavelmente amanhã ou depois, ok? Alguém já vai estar te visitando, tá certo? Ou pelo menos te dando uma satisfação do acontecido, tá certo? Tá certo. Espero ter ajudado aí, que Deus abençoe, guarde Amém. o seu coração, guarde a Um sua prazer família. falar com o senhor. Prazer meu, meus sentimentos por suas perdas, tá certo? E que o Espírito Santo, o Consolador, ele possa estar agindo aí sobre a sua família. Amém, pastor. Obrigada. Nada, bom dia. Obrigado você pela participação. Vou pedir você para sair aí, eu vou chamar mais uma pessoa, a última pessoa agora, por causa do horário. Calma aí que eu tô tentando. Só lá em... Isto. Vamos lá, deixa eu sair aqui, porque ela ainda está saindo, e eu chamo isso. Escreva a pergunta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pergunta está aqui. Eliane, eu acho, Eliane Souza. Eu acho que é isso. É muita gente querendo perguntar e pouco tempo para responder. Tá bom? Essa live de pergunta, não sei se eu vou deixar ela gravada hoje, não, tá certo? Deixa eu virar aqui. Bom A dia, paz, a tudo bem? paz. Tudo bom? Diga de seu nome e de onde você está falando. Elaine, eu sou de Queimados. Queimados, Rio de Janeiro. Vamos lá, faça a sua pergunta. Então, pastor, minha pergunta não é nem relacionada a mim, é relacionada à minha irmã. Ela está há 2 anos passando por problemas no casamento, né? E ela aceitou Jesus tem 1 ano e pouco, foi onde tudo começou. O marido é espírita
E aí o casamento dela virou de cabeça para baixo. E a situação ficou tão assim, não tem, pelo que a gente sabe, não tem traição. Mas ele está falido, né? Ele tem uma oficina e se encontra falido, não aceita isso. E aí começou a tratar mal, a brigar muito. E aí eu, como irmã, às vezes tomo as dores dela, não com ele, com ela, né? Com ele eu não falo nada. Mas às vezes eu cobro dela que ela precisa se posicionar, né? Que ela agora é uma mulher de Deus, ela precisa ver o que é melhor para ela. Aí outro dia eu até questionei para ela por que que ela ainda estava casada, por passar por tantas lutas com ele. Já vem aí quase 2 anos nessa luta e nada se resolve, nada melhora, né? E ela falou que não acha justo quando a pessoa está na dificuldade ela largar a pessoa. Só que eu, como irmã, fico sentindo as dores dela e fico me perguntando por que que ela não se posiciona, né? E aí, ao mesmo tempo, eu me pergunto, será que é questões de religião, porque Deus não aceita o divórcio, né? Essas coisas, Deus é contra. Aí eu queria que o senhor me desse uma luz para me Tá. poder ser Bom, meus vamos aqui pensamentos. pegar. Você me falou de duas religiões. Você me falou, seu cunhado é espírita, sua irmã é evangélica. Vamos pautar Isso. aí agora você, que está instruindo. Qual é a sua religião? A mesma dela, sou evangélica. Tá, então vamos lá. Vamos pegar aí, só para a gente entender de onde está e como está partindo o conselho. Uhum, Bom, é uhum. uma coisa comum, eu não sei se você já reparou, todas as vezes que a água do rio diminui, as pedras aparecem. Todas as vezes que os recursos diminuem, os obstáculos e os problemas começam a se tornar visíveis, tá Isso. certo? Então, se o dinheiro ele está em falta, se a crise financeira ela chegou, automaticamente ela vai mostrar alguns problemas, ela vai trazer consigo a revelação de alguns ambientes que estavam obscuros. Antes, o nível estava alto, tinha bastante recurso, não aparecia. Tá certo? Esse é um ponto, a dificuldade financeira. Segundo ponto, pessoas que convivem juntos em ambientes espirituais diferentes, para terem um pouco de sucesso, precisam ser altamente flexíveis, muito flexíveis. Esse é o ponto, certo? Se não tiver flexibilidade, vai ter problema. Terceiro ponto, são duas religiões que se contrapõem. Nós não estamos falando de um católico casado com um evangélico. Nós estamos falando de duas religiões, mas muito opostas. E que uma diz que é gerida por um Deus e outra é gerida por outro Deus. Então, no mundo espiritual, você tem todo esse conflito. Tá certo? Sim, Só que sim. eu estou do lado de cá, junto de você e da sua irmã. Então, na nossa cabeça, quem é o nosso Deus? O Todo-Poderoso, o Criador dos É, céus e da terra. Então, o isso. posicionamento que eu acho que você está exigindo da sua irmã, talvez você fale em divórcio com ela, talvez por causa da dor que você vê sua irmã sentir e da privação, e muitas vezes, na busca de tentar trazer o marido para perto, ela cria mais confusão. Às vezes você pode olhar seu cunhado falando determinadas coisas, agindo de determinadas formas, que o que você quer é livrar sua irmã do sofrimento, tá Isso. certo? Mas esse posicionamento é o posicionamento humano da irmã que ama a outra. Mas vamos sair dessa esfera e vamos para a esfera religiosa, certo? Vamos para a esfera agora da serva de Deus, do servo de Deus que somos. Nós temos realmente que entrar com sua irmã, eu diria, você quer oferecer apoio a ela, dê apoio a ela em oração e peça a ela para dar força, para Deus dar força a ela, para que isso se reverta e para que o marido veja que o Deus que ela serve é poderoso, entendeu? É importante ressaltarmos também que se nós começarmos a levar tudo só para o ambiente religioso, nós vamos dizer que todo espírita estaria desempregado, que todo espírita estaria falido.
Então, provavelmente, seu cunhado também tem alguns problemas com qualidade de serviço, com qualidade de prazo, certo? Com construção de um bom nome no ambiente dos negócios. Então, nós temos que entender tudo isso, certo? E não podemos dizer que ele enfrenta um problema financeiro porque ele é espírita. Isso aí está errado, certo? Não, não, não. Né? Eu sei que você não citou isso, eu só estou falando porque quando nós estamos conversando com 4.000 pessoas, a gente precisa ser bastante claro. Então, seu cunhado, provavelmente, ele tem problema com qualidade de serviço, com qualidade, ou tem prazo de entrega, e uma série de outros, preço, ou qualquer outra coisa, estrutura, eu não sei, certo? Então, também tem uma parte material nisso. Mas eu diria a você, fique mais perto de sua irmã, dando ela força, suporte em oração, certo? Para que Deus haja com sua misericórdia, certo? E transforme o coração desse homem, mude a mentalidade dele, certo? Seu trabalho, certo? E tantas coisas, mas eu também não falaria em divórcio, não. Eu estou com ela, tá certo? Vamos prosseguir aí tentando, vamos falar com Deus e vamos ver o milagre acontecer e vamos ver seu cunhado daqui um dia, por mais cabeça dura que ele seja hoje, nós também já fomos cabeça dura ontem, tá certo? Verdade. Tá joia? Um grande abraço, Deus abençoe a sua casa e a sua família. Paz. Obrigado por Amém. participar. Amém. Amém. Tchau, tchau. Tchau. Fica com Deus. Isso, dá um clique no xizinho aí. Gente, bom, legal, 3 perguntas bem legais, tá certo? Espero ter ajudado aí nas respostas. Não dá para ficar aqui o tempo inteiro, ainda que eu gostaria muito também de estar aqui, tá bom? Um grande abraço. Eu vou deixar um videozinho depois, essa live não vai ficar gravada, tá bom? Ou posso deixar ela gravada e depois eu faço um outro videozinho aí, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe aí a todos. Fica com Deus, graça e paz.